Olá pessoal que acompanha o canal Prato Feito. Hoje nós vamos falar aqui da dobradinha. Dobradinha é um prato polêmico porque muita gente adora e muita gente detesta. No meu caso, eu adoro, porque essa dobradinha é uma dobradinha que é a receita que a minha mãe fazia na minha casa quando eu era criança, adolescente. E é um prato que é muito gostoso, mas mesmo entre eu e meus irmãos, alguns gostavam, outros nem tanto. Mas a dobradinha faz parte da nossa cultura culinária já desde o início da colonização. Foram os portugueses que trouxeram a dobradinha já no início da nossa colonização. É um prato que já existe desde os tempos medievais, na Idade Média. Na Europa da Idade Média, as pessoas pobres não tinham muito acesso assim, às partes mais nobres dos bovinos. Então, eles só conseguiam obter aquelas partes menos nobres, como os miúdos, ossos, costelas, e a dobradinha era uma dessas partes menos nobres. Mas com o tempo ela foi adquirindo formas de ser feita, que acabou levando ela a ficar um prato mais gourmetizado, até de certa forma chique, o que hoje em dia muita gente considera a dobradinha um prato bastante sofisticado até. Essa nossa dobradinha, ela já tem um pouco do dedinho dos portugueses. Ela não veio para o Brasil assim, daquela forma original da Idade Média. Ela já veio uma forma diferente de fazer. E aqui no Brasil ela ganhou outros sabores e acabou ficando muito parecido com isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Os portugueses, na verdade, foi o infante Dom Henrique, que em 1415 ele saiu de Lisboa e foi até a cidade do Porto porque ele estava construindo uma frota de barcos que eles iam invadir a região ceuta da África, que era uma região que tinha sido dominada pelos mouros e que estavam causando assim, muitos problemas na rota do comércio entre a Europa e o Oriente Médio, principalmente. Então o infante Dom Henrique, ao chegar na cidade de Porto, ele percebeu que os trabalhadores que estavam construindo a frota de barcos, assim como os marinheiros que estavam lá já fazendo treinamento, estavam sendo muito mal alimentados. Então ele fez um acordo com as pessoas da cidade e essas pessoas passaram a abrir mão das partes nobres dos bovinos e passaram a consumir mais as partes menos nobres e deixando aquelas partes nobres para aqueles trabalhadores, para que ele pudesse fazer com que aquele pessoal trabalhasse com mais vontade, com mais afinco e mais feliz. E nessa época a criatividade dos portugueses fez com que o rumen, que é o primeiro estômago do bovino, que é o que é usado para a dobradinha, fosse feito de uma forma mais atrativa, já incluindo legumes, molhos e temperos que deixavam aquele prato mais atrativo. E foi exatamente esse prato que veio para o Brasil colônia. Então é mais ou menos esse prato que eu vou mostrar. Só que a versão da nossa família, que a minha mãe fazia, ela é mais gostosa ainda. Eu vou mostrar para vocês e vou comentar durante a feitura do prato quais as diferenças que a minha mãe introduziu a mais na dobradinha, que ficou uma dobradinha até famosa, porque as pessoas da minha casa, da minha família em si, toda vez que minha mãe fazia a dobradinha, opa, tem dobradinha lá da News, e eles faziam fila para ser convidados, né? E é essa que eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá então? Eu vou começar mostrando para vocês os ingredientes que eu vou usar nessa dobradinha. E são ingredientes muito fáceis de achar. A própria dobradinha você acha em qualquer supermercado ou açougue. E essas dobradinhas, geralmente de açougue e supermercados, elas já vêm bem limpinhas e sem aquele cheiro muito forte. Vou dar uma dica de como diminuir ainda mais esse odor. Eu vou fazer uma quantidade de dobradinha, que quando eu faço dobradinha aqui em casa é assim. Eu faço num caldeirão bem grande e eu divido em três. O primeiro 1/3 eu consumo no dia e os outros 2/3 eu divido em 2 e congelo para consumir em outros dias. Ela continua muito gostosa, mesmo depois de congelada e descongelada. Ela não perde nada do sabor, ela vai continuar bem gostosa ainda. Bom, para essa dobradinha eu vou usar basicamente 1 kg de dobradinha, 1 kg de bucho, né? 500 gramas de feijão branco, que eu deixei de um dia para o outro na água para facilitar o cozimento dele, que daí ele por cerca de 10 minutos na panela de pressão ele já fica cozido. A dobradinha eu vou
cortar ela em tirinhas do tamanho do que eu gosto. Talvez eu não use todo esse 1 kg, talvez eu use umas 800 gramas. Eu vou ver depois que eu cortar o volume disso aí. Eu vou usar 4 batatas, uma cenoura e meia. Eu vou usar 2 linguiças calabresas defumadas. Pode usar paio também, fica muito bom. E basicamente para dobradinha é isso. E os meus temperos, eu vou usar 3 folhas de louro. Eu vou colocar também na feitura da dobradinha cerca de 200 gramas de polpa de tomate. E eu gosto de colocar um pouco de... Tudo que eu ponho tomate, eu gosto de colocar um pouco de colorau, que ele dá uma cor bonita, deixa o prato mais apresentável, mais vistoso, e também dá um gostinho legal. Eu vou usar sal com alho para tempero também. No final eu vou colocar salsinha e cebolinha. Uma das coisas que na receita da minha mãe ela nunca deixava faltar é azeitona na dobradinha. Ela costumava usar aquelas azeitonas sem caroço. Essa azeitona aqui que eu tinha em casa não tem problema, fica bom do mesmo jeito. E no final também eu coloco um pouquinho de pimenta. Eu vou deixar escrito aqui esses ingredientes para vocês. Eu já coloquei o feijão para cozinhar. Enquanto isso eu já vou cortando a dobradinha. E eu corto assim, eu corto mais ou menos em tirinhas assim e retângulozinhos pequenos desse jeito aqui, ó. Às vezes as pessoas perguntam, a dobradinha é uma carne branca? Olha, eu pesquisei isso, eu não sei dizer, não sabia dizer, mas eu pesquisei, ela é considerada carne vermelha. Mas a gente vê que ela não tem a mesma gordura da carne vermelha, mas ela é uma fonte de proteína muito boa, que não deve ser desprezada. Já com o feijão branco cozinhando lá, eu vou temperar a minha dobradinha com 1 colher de sal com alho e 2 limões. O uso do limão aqui é aquela dica que eu falei para vocês, que a gente faz para tirar um pouco do cheiro, do odor da dobradinha. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Tem gente que costuma usar bicarbonato, e eu acho que só com o limão, temperando com sal com alho e limão, usei aqui 1 colher de sopa bem cheia de sal com alho e 2 limões. Pá, caiu aqui. Então, como eu disse, só com sal com alho e limão já é o suficiente para deixar a dobradinha sem cheiro, e fica muito gostoso. Ele ajuda a temperar no final a dobradinha. Essa dobradinha, eu vou cozinhar ela também na panela de pressão antes de fazer a montagem final do prato. Eu vou cozinhar ela na panela de pressão por cerca de 15 minutos. Já é suficiente para ela ficar bem macia. Com a minha dobradinha já cozinhando lá, eu vou deixar ela cozinhar cerca de 15 minutos, se precisar eu deixo um pouco mais. E aqui eu já piquei com a cenoura. Eu usei 1 cenoura só, eu achei que 1,5 foi muito, então eu cortei 1 só. E a batata também eu não cortei 4, cortei 3. E o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar a batata e a cenoura até ela começar a ficar macia. Eu não vou deixar ela cozinhar muito não, porque ela ainda vai acabar de cozinhar com todos os ingredientes já juntos na panela grande. Eu vou colocar aqui também um pouco de sal, para já ir temperando essa cenoura e essa batata aqui na minha panela, no meu cozimento também, ok? Eu não vou utilizar todo esse feijão não. Na verdade, quando eu for montar tudo, eu vou usar o feijão, eu vou colocando o feijão até eu achar que já está legal. A sobra desse feijão já cozido, eu sempre faço um cassoulet, uma salada, algum outro prato também, porque 500 gramas vai ser bastante, mas aí eu mostro quanto que vai sobrar disso aí. Agora que eu já cozinhei todos os ingredientes aqui, eu vou dar uma filmada geral aqui em tudo que eu vou usar para fazer a montagem do prato. Tá aqui a dobradinha.
no fim eu usei 25 minutos de cozimento nela. Eu tirei ela com 15 minutos, achei que não estava muito boa não, ainda estava um pouquinho dura, e deixei mais 10 minutos na panela de pressão. Eu cozinhei aqui a batata e a cenoura, e aqui está o feijão branco, e já está tudo cozido aqui, tudo certinho para começar a montar o prato. Vou começar a montar aqui agora a minha dobradinha. Começando colocando aqui azeite. Pode colocar óleo também, óleo de soja, não tem problema. Eu gosto de colocar azeite mesmo. E já em seguida, eu já com o fogo ligado aqui, eu piquei cerca de meia cebola pequena. É o primeiro item que eu vou colocar, junto com 2 tabletes de caldo de legumes. Como a dobradinha é um prato que sempre vai bastante legume, eu já coloco 2 tabletes ali também. Já tem uma caramelizada aqui na minha cebola nos caldos de legumes e vou entrar com a linguiça calabresa. E vou dar uma fritada nessa linguiça antes de continuar colocando os outros ingredientes. Com a linguiça já um pouquinho frita, já pode colocar a polpa de tomate. E eu vou dar uma fritada nessa polpa de tomate e também o urucum, o colorau. Colorau é urucum com farinha de milho. Deixa dar uma homogeneizada, uma fritada nesse molho aqui, antes de começar a colocar o feijão branco e os outros ingredientes. Vou colocar também um pouco de água. E dar uma apurada nesse molho de tomate junto com a linguiça calabresa aqui. E já vou em seguida começar a colocar o feijão branco. Aqui, ó. A princípio eu vou colocar uma quantidade que eu acho que já vai ser a quantidade final, mas eu vou deixar um pouco aqui ainda reservado aqui fora. Não vou usar todo o feijão branco, e se precisar colocar mais um pouco eu vou avaliando e coloco. Olha só, sobrou não muito, sobrou pouco feijão branco. E aqui já começa a mexer. Já está começando a ficar aquele creme, aquele caldo grande. Bem, meus amigos, nesse ponto aqui eu já entro com a dobradinha. Toda ela aqui. Olha só, já vai tomando uma forma. Em seguida eu já vou colocar a batata com a cenoura. E eu vou dar uma avaliada agora, depois de misturar aqui, eu vou dar uma avaliada no sal. Se precisar eu coloco mais sal com alho aqui, mas eu vou avaliar antes. Vou experimentar um pouquinho para ver como é que vai estar de sal. E nesse ponto aqui eu já coloquei um pouco mais de sal com alho, que precisou sim. Se precisar colocar mais água a gente coloca também, mas nesse ponto aqui eu já vou picar as folhinhas de louro. Que essas folhinhas de louro também dão um sabor muito especial, fica muito gostoso. Quem é que não gosta de uma folhinha de louro, por exemplo, numa feijoada, né? Então aqui também vai ficar muito legal, muito gostoso, ele dá um sabor bem legal. Eu coloquei mais um copo de água desse aqui,
porque eu vou deixar dar uma apurada por um tempo, deixar ele depois de levantar da fervura, eu vou deixar ela cozinhando, fervendo por um tempo até dar uma apurada nessa água. Então eu gosto dela começar assim um pouco líquida, e quando ela apurar melhor, ela vai estar bem cremosa. Agora que já deu uma apurada aqui no caldo da dobradinha, eu vou finalizar colocando por último as azeitonas e o cheiro verde. Coloco bastante cheiro verde. Esse cheiro verde é fresco, eu acabei de picar agora há pouco. E agora dá só mais um tempinho para deixar ela dar uma apurada. Deixar ela dar mais uma homogeneizada aqui. E já vai estar pronto. Vocês viram que a montagem só que é tranquilo de fazer. Tem uma sequenciazinha que o vídeo eu mostro, mas é isso aí. Bom pessoal, quando começa a querer grudar no fundo, já é o ponto perfeito dela. Aqui pra mim ela tá pronta, então eu vou baixar o fogo um pouquinho aqui para colocar um pouco de molho de pimenta, porque a dobradinha fica muito gostosa de pimenta. Eu não posso muito com pimenta, então eu não coloco muito. Se quiser colocar mais no prato, isso é problema de quem vai comer. É mais ou menos isso só que eu coloco, dou uma misturada e já finalizo a dobradinha. Tá pronta. Agora é só levar para mesa, experimentar para dizer que tá bom. Olha isso. Olha isso. Eu gosto da dobradinha com arroz branco, mais nada. E agora nós vamos experimentar aqui para dizer que tá bom. Vamos ver, vamos ver. Muito bom. Perfeito, do jeito que eu gosto. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Me diz aí se você gostou. Coloca nos comentários lá que tipo de prato que vocês gostariam de ver aqui no canal. E dá um joinha no vídeo. E se você gostou, indica para os parentes, para os amigos, que vai ter muita coisa boa ainda pela frente aí. Ok? Um abraço a todos.